Opa, fala aí. Cara, o vídeo de hoje é sobre esse menino aqui, o CV500 da Mancer, um gabinete aquário, mas que também está prometendo muita coisa por um preço extremamente acessível e competitivo. Como eu já falei antes aqui no canal em outros vídeos, eu tô sem gabinete por enquanto, porque justamente estava esperando aquele bonitão chegar e ele finalmente chegou. Como eu disse também antes, eu estava esperando chegar para eu poder realmente tomar vergonha na cara e organizar tudo que tá aqui na mesa, porque eu deixei as traças, sendo sincero. Ainda falta bastante coisa para arrumar, mas o principal, que é aqui a mesa e tal, já tá começando a entrar nos eixos. Como dá pra perceber, ele é um gabinete extremamente bonito. Ele tem esse detalhe aqui no meio dos vidros que não tem, na realidade, aquele detalhe preto, né? Essa borda preta que geralmente nos gabinetes aquário sempre tem. Então você encontra os vidros limpo, clean, você consegue ver tanto lá de cá, tanto lá de cá, sem aquela borda preta. Logo aqui na frente do gabinete a gente vai ter a logo da Mancer mesmo. Parece um adesivo que dá pra tirar, na realidade, bem destacável. E aqui embaixo a gente tem o nome dele, né? O modelo CV500. Todo prata, né? Reflexivo e tal. O logo da Mancer também. E, velho, aqui em cima, falando do painel frontal, as conexões dele, a gente vai ter aqui uma entrada do tipo C, o botão reset. Aqui a gente tem fone e microfone, né? Daquele padrão P2, que é separado. Queria que fosse um só, mas tudo bem. Dá para comprar um adaptador e ajeitar. Temos um USB 2.0 e um USB 3.0 também. E o botão de ligar, que inclusive não é aquele botão de afundar, ele é o botão de clicar. Isso aqui é tão satisfatório. Acho muito mais clean, muito mais bonito, sabe, de ter no PC. Só que o botão reset não, tá? O botão reset já afunda mesmo. É até um pouquinho difícil de apertar ele aqui. Já aqui na parte de trás do gabinete, a gente vai ter a baia da fonte aqui na parte de cá. Vocês podem perceber que, diferente dos outros gabinetes aquários, que geralmente a fonte fica aqui embaixo, ela fica aqui na parte de cima. Embaixo vão ficar os HDs ou SSDs que você tiver, tá? Depois já mostro pra vocês como é que é organizado essa parte de SSDs e HDs. Bom, aqui a gente tem 7 baias, né? Como é um gabinete mid-tower, então são 7 baias aqui pra você, né, de utilitários. Aqui a gente tem a furação da placa-mãe mesmo, normal. E vocês podem ver que em cima da ventoinha aqui, da ventoinha traseira do gabinete, também é furado, igualzinho, tem a mesma furação e desce até a parte de baixo. Fora que todas as baias aqui embaixo são furadas, né? São o mesmo padrão de furo aqui, só um pouco menores. E para quem estiver curioso como é que tira essa parte de cima, né? Essa parte furada, você tem aqui os parafusos, que inclusive são muito bonitos, viu? Bem acabados aqui, bem feitos. E olha só, tem uma borrachinha aqui e esses parafusos aqui, eles ficam fixos, tá? Eles são presos aqui a essa tampa. Dá pra tirar, claro, o parafuso, mas não tem necessidade nenhuma. Então a gente soltando aqueles dois aqui do lado, a gente já pode puxar aqui e levantar. Puxar aqui do lado. E aqui tá a parte que você precisa acessar para colocar as ventoinhas na parte de cima. Então, meio que dá para ver já que tem espaço para 3 ventoinhas aqui de 120 milímetros, tá vendo? E aqui cabe também um water cooler de 360 milímetros. E o que tá segurando essa tampa aqui, ó, lateral, é depois que você tira essa parte de cima, desparafusar ela, que aí você tem acesso ao parafuso que prende a lateral de vidro. Eu tô ligado que muita gente vai pensar que isso aqui é muito trabalho, tirar a tampa de cima, né, desparafusar a tampa de cima para depois a tampa lateral. Realmente é um pouco de trabalho, um pouco a mais de trabalho, mas pô, é bom que fica bem seguro, tá? Não é prático, mas é bom que fica bem seguro. E passa também essa impressão de que é um produto bem mais caro do que ele realmente é. Beleza, a gente tirando esse parafuso aqui de cima, agora sim a gente tem acesso à tampa lateral. Então o que a gente faz? Ele tem essa lingueta aqui atrás, na parte de trás, é só puxar aqui e levantar, que aí tá solto o vidro lateral. E velho, esse vidro aqui, ele tem essa moldura aqui
de aço, né, parece, tanto na parte de baixo, tanto na parte de cima, com esses encaixes para fixar o vidro, né, no gabinete. Então são vários encaixes, como vocês podem ver aqui, de tamanhos e tipos diferentes. E aqui é o lugar que você coloca o parafuso, né, que você parafusa o vidro. É da mesma forma que você tira o parafuso daqui do lado, para soltar o vidro lateral, que você também tem que soltar o vidro da frente. Então, se você quiser ter acesso a esse painel daqui, tirar ele, então você precisa desparafusar, não um, mas 2 parafusos aqui agora. E cara, falando aqui da parte interna do gabinete, como vocês podem ver, ele tem um espaço muito bom. Mesmo sendo um gabinete assim, relativamente compacto, ele traz compatibilidade com todos os tipos de placa-mãe. Então, desde Mini TX, até Micro TX, até TX, até EATX. Como vocês podem ver, ela já vem, né? O gabinete já vem. Como vocês podem ver, o gabinete já vem com todos os standoffs para você colocar todo tipo de placa-mãe. Então, você não precisa ficar colocando na mão, manualmente e tal. E ele realmente tem um espaço bem interessante. Por exemplo, aqui embaixo você pode colocar 3 ventoinhas de 120mm, como aqui também na lateral, né? Ou se você quiser colocar 2 ventoinhas de 140mm também cabe, ou um radiador de 280, enfim. Aqui na lateral também cabe o watercooler de 360, 240 e 280mm, mas eu no meu caso, eu vou usar aqui essa parte de baixo para colocar as minhas 3 ventoinhas da Teucer de 120. Então eu vou colocar essas ventoinhas aqui, tanto na parte de baixo quanto na lateral ali, para ficar uma coisa bem uniforme, bem parecida, bem igual. E vai ficar esteticamente lindo. E cara, aqui na parte de cima, por enquanto, eu vou colocar mesmo o watercooler de 240, que é esse aqui, o Isengard da Superframe, 240mm mesmo, até chegar o meu watercooler de 360mm. Ah, e só um detalhe aqui para mostrar para vocês, as baias que eu mencionei aqui, elas não são parafusáveis, tá? Então você tem que tirar, né, destacar a baia, para você conseguir encaixar a placa de vídeo aqui e tal, e não consegue pôr de volta. Cara, assim, é um detalhe que alguém vai achar incômodo. Eu acho um pouco incômodo porque, como não é parafusada, então quer dizer que eu não consigo tirar todas as baias de uma vez só, né? Tipo, ter esse espaço todo livre aqui para colocar, por exemplo, um suporte de placa de vídeo vertical. Mas existem adaptadores para isso, então meio que é besteira, né? Cara, uma parada incrível desse gabinete aqui é que vocês podem ver que a parte de trás não tem parafuso. Nem embaixo, nem em cima, não tem parafuso nenhum. Então, o que você faz para abrir essa parte toda furada aqui, a parte de trás para os cabos, enfim? Cara, é só puxar. Literalmente, você só puxa para trás, né? E puxa para cima. E pronto, sai. Velho, isso aqui é muito prático, tá? Meio que compensou ali a parte de cima do vidro lateral e tal. Compensou muito, nossa, bem prático mesmo. Então eu acho que dá pra ver aqui que eles têm a mesma furação, mesmo padrão de furação, tanto a parte de cima quanto a parte de trás, igualzinho mesmo. Não tem diferença aqui. E essa daqui, senhoras e senhores, é a parte de trás, bem espaçosa. Nossa, bem espaçoso mesmo. Então aqui a gente tem o espaço para colocar SSD, SATA, ou HD também, né? E do lado de cá também temos espaço para colocar o HD, mas na realidade seria mais indicado eu colocar o HD. Bom, aqui a gente tem espaço para colocar os SSD SATAs, e do lado de cá, né, do lado de lá, a gente tem um espaço para colocar os HDs. Dentro desse espaço aqui a gente vai ter um certificado de garantia junto com um manual, né? Então aqui no manual a gente vai ter, né, como ficaria o gabinete com as ventoinhas e tal. Tem aqui um aviso de importância para a gente entender o passo a passo. Todos os acessórios que vem com o gabinete aqui. Isso aqui é muito bom, tá? Para você ter certeza que chegou tudo certinho. Algumas características e tal. Enfim, ele ensina basicamente tudo que o gabinete traz, né, proporciona para você. É uma mini revistinha de como funciona o gabinete. Bem interessante, bem legal. Aqui preso, né, como sempre, vão estar os acessórios que vem com ele. Eu vou soltar rápido aqui. E aqui a gente tem alguns enforca-gatos, os parafusos, né, todos os parafusos e tal, para prender placa-mãe, a fonte e afins, né. Os enforca-gatos bem magrinhos, mas que são para organizar os cabos, então não precisa ser monstruosos, né? Bom, soltei a cabaiada aqui. Parece um cabelo de tanto cabo que tem, velho. Tá, o que dá para entender aqui basicamente é que temos aqui padrão um cabo de áudio para você conectar na placa-mãe. Infelizmente ele não é emborrachado até a ponta, fica aparecendo esses coloridos aqui, o que é uma pena, fica bem feio. Temos aqui também o cabo USB 2.0 para o painel frontal, para você conectar esse USB dali de cima, né, o 2.0. Temos essa entrada aqui que eu não sei o nome, mas que é para ligar
o USB tipo C, do painel frontal também. Minha placa-mãe não tem isso, então eu não uso. Ele é um padrão totalmente diferente, né, de conexão. E temos o nosso querido e velho USB 3.0 também. Esse aqui é flat, fica mais fácil e mais bonito para organizar. E temos os nossos velhos conectores de painel frontal, que é um pesadelo para qualquer pessoa que está montando o PC, né? Pelo amor de Deus, já passou da hora de ter tudo isso aqui grudado num conector só. Falando aqui sobre a parte de filtragem de poeira do gabinete, como vocês puderam ver, aqui em cima não é um filtro de poeira, ele é um painel furado. Então ele é mais para exaustão, principalmente porque está na parte de cima do gabinete. E a gente obedece segunda convecção, ou seja, o ar quente sai por cima e o vento frio ele entra pela parte de baixo do gabinete. Então aqui não vai filtrar poeira, tá? De jeito nenhum, vai entrar poeira de qualquer forma. E pelo menos eu vou usar como exaustor, né? Colocar o water cooler aqui em cima, na parte de cima. Já essa parte aqui, eu sei que vocês vão falar, né? Sobre a fonte. Cara, a fonte vai receber um pó. Um pó, assim, que não tá descrito. Realmente vai receber muito pó porque aqui não tem filtro de poeira, tá? Não veio junto com os acessórios nenhum filtro de poeira, então realmente a fonte vai acabar recebendo bastante pó aqui na parte de trás, tá? Mas aqui na parte de baixo a gente tem sim um filtro de poeira, que é justamente onde eu vou colocar as ventoinhas aqui na parte de baixo do gabinete. É um filtro magnético, então você pode aqui tirar ele para limpar. E se você quiser, até se você não usar as ventoinhas aqui na parte de baixo, você pode tirar esse filtro aqui e colocar tipo para fonte, né? Colocar nessa faixa aqui, colocar ali na parte da fonte, né? Só um pouco perigoso, toma cuidado porque ímã e HDs muito perto aqui não se dão bem, tá? Então você pode colocar aqui o filtro para filtrar a sua fonte, e, enfim, é uma decisão sua aí. E ó, falando da parte de baixo do gabinete ainda, vocês podem ver que ele tem os pezinhos emborrachados aqui, quer dizer, não emborrachados, mas tem uma espuma que não segura tanto, tá? Isso aqui não é uma borracha, mas que ajuda com a vibração dos componentes aqui, principalmente as ventoinhas, para evitar que sua mesa fique parecendo uma escola de samba. Então é bem construído esse gabinete. Pô, eu acabei machucando aqui o plástico do vidro, né? Mas não tem problema não, eu vou tirar de qualquer forma, uma hora ou outra. Mas enfim, gente, esse aqui é o CV500 da Mancer, um gabinete com ótimo custo-benefício que está prometendo bastante. Eu não vou poder fazer a build dele hoje, nesse vídeo daqui, porque eu estou esperando chegar ao cabo dessa bonitinha aqui, para completar realmente a build. E assim que chegar, eu lanço a build aqui no canal para vocês. Mas desde já, parece que esse gabinete é muito promissor. Então é isso, gente. Não esqueça de se inscrever no canal. Meu nome é Henrique. Eu fico para uma próxima. Valeu, falou e fui.